Está em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, a PEC 37 de 2011, de autoria do deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, que fala sobre o Ministério Público não mais conduzir toda e qualquer investigação criminal, principalmente aquela em que os políticos desviam recursos públicos. Neste caso, somente as polícias civil e federal poderão desempenhar a missão de combater o crime do colarinho branco. A proposta de emenda constitucional 37 de 2011, que retira o poder investigatório não apenas do Ministério Público, como também de outras instituições como as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, o Banco Central, as agências reguladoras, os tribunais de contas, a Comissão de Valores Imobiliários, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e a Receita Federal do Brasil, garantindo exclusividade às polícias para proceder com investigações criminais. Para conversar conosco a respeito do assunto, o promotor de justiça Romero Marinho. Doutor Romero, é um prazer recebê-lo aqui no Mossoró Notícias e a gente já começa perguntando como é que o senhor avalia essa portaria de emenda da Constituição que retira esse poder investigatório de alguns órgãos, inclusive do Ministério Público. Boa noite. Boa noite. Veja bem, essa emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional, ele afeta todos e qualquer órgãos públicos e monopoliza a investigação, torna um monopólio a investigação por parte das polícias. Então, a gente, numa época em que a gente vê uma proliferação de crimes sendo praticados por milícias, tráfico de drogas, dilapidação do erário público, tráfico de pessoas, tráfico de armas, a gente vê apenas dois órgãos que não estão suprindo atualmente a demanda no processo de investigação, é um assinte à democracia, é uma agressão à democracia. Nós temos que ver com muita reserva essa tramitação, porque o Ministério Público ele vem demonstrando resultados muito positivos. E determinadas situações, se não fosse a ação direta do Ministério Público na investigação, nós teríamos o que hoje a população reclama tanto, que é a impunidade. O senhor já recebeu, inclusive, alguma manifestação popular a respeito dessa PEC? Assim, e aí, doutor, como é que a gente vai fazer se o Ministério Público não investigar mais? Não, aqui em Mossoró, a gente não fomentou essa discussão. Essa discussão está muito forte em Natal. Porque a população ele dá muito crédito ao Ministério Público em relação... Porque, principalmente, o Ministério Público ele não tem as amarras que outras instituições têm, como que há uma grande segurança nossa pelas garantias que os membros e a própria instituição ele tem na movibilidade, em redutibilidade dos vencimentos, vitaliciedade. Então a população vê que com essas garantias nós sabemos aproveitar e damos resultados positivos. E pode vir poder econômico, poder político, e nós não nos demovemos quanto à nossa principal missão, que é servir a sociedade. Então nós, no Ministério Público, nós servimos e protegemos a sociedade com as nossas garantias. E a investigação, ele vem exatamente dentro desse modelo processual que nós temos no Brasil, que se chama acusatório. Então nós temos a capacidade legal, constitucional de procurar a prova. E infelizmente há um ataque de setores que são prejudicados com esse tipo de ação. O senhor acredita então, por qual motivo queriam silenciar o Ministério Público, vamos dizer assim? Pseudamente, eles usam uma argumentação de que a prova produzida na polícia teria o controle externo do Ministério Público. Também teria o seguinte: hoje não temos regramentos quanto à investigação e à seleção do que vai ser investigado pelo Ministério Público. Mas na realidade a gente vê que o Ministério Público ele vem desvendando casos envolvendo grandes poderes políticos e econômicos. A gente vê aí o caso de Celso Daniel. Hoje o Brasil ele assiste o julgamento histórico republicano do Mensalão.
Então, são esses tipos de investigações que querem fazer em cima, que querem silenciar o Ministério Público, evitar que chegue à mídia, evitar que seja uma punição. Então, se o Ministério Público ele não tem independência, CGU, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, os núcleos de inteligência dos fiscos estaduais e federal, então nós vamos ter um monopólio de dois órgãos, a Polícia Civil e a Polícia Federal, que eles não estão sequer dando conta da demanda atual. Imagine só se tudo afunilar para eles. Você acredita então que é um retrocesso? Total para a democracia. A gente teve na Constituição de 1988 a delegação de várias atribuições importantes para o Ministério Público. Nós tivemos a delegação de várias garantias e agora quer dar um freio em nome de um sentimento corporativista de alguns setores da polícia, não são todos que concordam, e principalmente da classe política, porque o membro do Ministério Público ele é impedido de exercer atividade político-partidária. Então, nós não temos representantes no Congresso Nacional oriundo do Ministério Público. Nós temos algumas pessoas como Pedro Tax, o senador Pedro Tax, que ele precisou pedir exoneração do Ministério Público para ingressar lá. Então, nós temos ex-governadores no Congresso Nacional, pessoas que foram processadas pelo Ministério Público e não querem repetir isso daí. O senhor acredita, então, que essa emenda possa vir a ser aprovada? Ele está caminhando a passos largos. Agora, a população pode, como tirou um presidente da República, a população, ela pode, como aprovou determinadas emendas constitucionais, ela exigiu e conseguiu a emenda constitucional, a lei da ficha limpa, e ela vai conseguir impedir esse retrocesso, essa situação daninha, para que vai trazer muito mais malefício do que benefício. Aliás, eu não vejo nenhum benefício nisso, porque a gente não tem perspectiva de melhoria de uma polícia, a gente não tem perspectiva de uma integração institucional do Ministério Público e a polícia, como é nos moldes dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem, na realidade, é só a castração de uma instituição que está dando seu resultado. Está mostrando seu valor. Não se mostram os danos, não se mostra um resultado prático positivo. Apenas se mostra que dá argumentações vazias, que há na regulamentação, até certo ponto eu concordo, que realmente deveríamos ter uma seletividade constitucional sobre quais matérias, como matéria policial, matéria envolvendo políticos, grandes grupos de organizações criminosas, realmente deveria ser mais regulamentado. Mas a própria STF já vem julgando positivamente nosso poder investigatório. Então, isso daí, na realidade, se o nosso guardião maior da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, já pronunciou pela constitucionalidade de termos o poder investigatório enquanto instituição ministerial, uma PEC dessa natureza é um golpe à democracia. O que é que nós, como cidadãos, podemos fazer para que ajudar, inclusive, o Ministério Público a conseguir aí a não aprovação dessa emenda? Nós teremos, a partir de amanhã, no lançamento em Brasília, de uma campanha capitaneada pelo CONAMP, que é a nossa associação classista de âmbito nacional, e a CONAMP vai deflagrar, junto com outras instituições classistas do Ministério Público, uma campanha contra a impunidade, Brasil contra a impunidade. Vamos ter, a partir de março, audiências públicas, a população, formadores de opinião, pessoas que têm blogs, vamos usar os Twitters, vamos usar os Facebook, vamos se manifestar contrariamente a esse golpe, não mais com armas, mas um golpe que se está se dando dentro do Congresso Nacional contra a democracia. Não é contra o Ministério Público, mas contra o guardião da democracia e principalmente contra a democracia. Eu agradeço muito, promotor, a sua presença aqui no Mossoró Notícias. Agradeço também pelas informações, suas considerações finais. Eu convido a população a partir de hoje e principalmente amanhã, acompanhar a nossa campanha no âmbito nacional da campanha e se posicionar sempre que possível publicamente contra
esse golpe que é a PEC 37. Muito obrigada, promotor.